E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou falar os principais erros que a gente comete quando a gente inicia um projeto ou então uma nova empresa, aonde o primeiro e mais importante é vocês não clicarem no gostei e não se inscreverem no canal. Vocês fazendo isso, vocês estão um passo mais próximo do sucesso, beleza? Então, bora pro vídeo. Eu separei aqui 8 dos erros mais comuns que a gente comete ao iniciar um novo projeto e ao final do vídeo eu vou trazer também um nono, que é uma espécie de bônus que eu particularmente recomendo para todo mundo e eu acho muito importante para o bem-estar, para a saúde do negócio de vocês, beleza? Bom, o primeiro deles é pensar única e exclusivamente no sucesso. E apesar desse daqui soar estranho, ele não é. Por quê? Quando vocês estão única e exclusivamente pensando no bolso e no sucesso da empresa e não tem uma razão específica pela qual vocês estão fazendo o produto ou o negócio de vocês, é muito comum que ao esbarrar no primeiro problema vocês desistam ou então coloquem esse projeto em espera, porque vocês não têm a motivação necessária para seguir adiante, beleza? O segundo é entender da indústria e não do mercado. Por que eu trago esse daqui? Digamos que vocês conheçam um desenvolvedor ou então vocês sejam o próprio desenvolvedor. Esse desenvolvedor ele sabe muito bem da indústria, da parte de desenvolvimento. E ele vai lá e desenvolve um baita de um negócio relacionado sobre Business Intelligence. Então ele faz um produto muito bom e perfeito sobre Business Intelligence. Ou não, porque o que acontece? Ele vai desenvolver conforme ele acredita ser industrialmente o melhor produto possível, só que não é exatamente aquilo que o mercado está pedindo. Então, é muito importante aqui vocês fazerem algumas outras perguntas, como por exemplo, o que os meus concorrentes estão fazendo, quem são eles e qual que é o meu diferencial contra os meus concorrentes. Se vocês não sabem responder essas simples perguntas, eu ia recomendar que vocês parassem o que vocês estão fazendo e sentassem para então discutir e analisar se o projeto de vocês realmente vale a pena. O terceiro, e que eu sofri por muito tempo, é fazer tudo sozinho. Por incrível que pareça, eu acredito que isso daqui a gente passa sempre no primeiro projeto. No início a gente quer gastar o menos possível, então a gente tenta acumular o máximo de funções que a gente consegue. E no início isso dá certo, só que isso daqui para a saúde do negócio de vocês é muito importante, porque o que acontece? Digamos que vocês façam o que eu fazia, parte de contratos, venda, desenvolvimento, soluções de pré e pós-venda, no caso a qualidade do negócio, faz com que a gente sempre deixe uma perninha com algum problema, ou então esqueça de responder um cliente, ou então verificar se está tudo ok, e isso faz com que os clientes comecem a ficar insatisfeitos e procurem outras soluções, outras empresas. Então é muito importante que vocês saibam dividir isso daqui com outras pessoas, porque para o negócio de vocês crescer, é muito importante que isso esteja bem definido. Claro que isso não precisa ser do início vocês terem várias pessoas, mas ao longo vocês conseguirem delegar isso para outras pessoas, porque vocês têm um tempo limitado. Se vocês ficarem fazendo tudo isso, vocês vão ter clientes insatisfeitos, porque é impossível vocês conseguirem ter todas essas áreas 100% funcionando, e vocês não vão conseguir escalar, porque não tem como vocês terem mais de, 5, 6 clientes. Vocês vão precisar parar e desenvolver, ou então fazer alguma coisa, e vocês não vão conseguir realmente atender aquilo que o cliente quer. O quarto é trabalhar com amigos ou familiares e não parceiros. Esse aqui, desde o início, é muito importante vocês entenderem qual que é a participação dessa pessoa. Por quê? Bom, digamos que vocês estão 100% no negócio, e esse parceiro de vocês está 80%. É bastante? Eu acredito que não seja, porque o que acontece? Se essa pessoa está apenas 80%, e 80% não significa que ela esteja trabalhando das 8 horas 80% no negócio. Não, ela não estar focando 80%. Ela pode ter um outro negócio, mas ela tem que estar 100% no negócio de vocês. Porque o que acontece? No momento em que essa pessoa que está 80%, ela tem 2 empresas, 3 empresas, e ela não está dando o máximo dela, vai acontecer que qualquer coisa que aconteça ela saia, ou então até mesmo se ela estiver nessa corda bamba, ela vai receber uma proposta melhor da empresa que ela trabalha, ou então o negócio
dela começou a fazer mais sucesso com a outra pessoa. Ela simplesmente vai abandonar vocês e vocês vão ficar sem essa pessoa para ajudar. Então é muito importante que vocês definam e tenham essa certeza e garantia desde o início. É claro que a pessoa pode ao longo do tempo demonstrar menos interesse, então é um alerta que vocês têm que ligar para então procurar uma nova pessoa ou então renegociar as partes desse projeto. O quinto é dividir a empresa meio a meio. E por que eu trago esse daqui e acho tão importante? Mesmo que as 2 pessoas, 3 pessoas ou 4, ou seja lá quantas elas forem, é muito importante vocês definirem quem vai ter um poder de decisão. Mesmo que todos coloquem o mesmo capital, a mesma energia, o mesmo esforço, é muito importante desde o início, para a saúde do negócio de vocês definirem quem vai ser essa pessoa. Por quê? Porque ao longo do processo, vocês vão passar por problemas. E muitas vezes nesses problemas vocês vão ter que definir alguma nova estratégia ou então um novo caminho a ser seguido e vocês podem discordar. E quando vocês discordam ou tem meio a meio numa votação, é muito importante que vocês tenham essa pessoa que vai definir para que caminho vocês vão tomar. Por isso é muito importante vocês definirem desde o início para evitar que estresse aconteçam. Todos já vão saber que isso foi pré-definido e talvez essa pessoa pague um pouco mais ou então ela se esforce um pouco mais, mas seja qual for o motivo, é muito importante definir quem vai ser essa pessoa. Nossa senhora, coceira no nariz. O sexto, eu começo até a rir porque é muito engraçado, porque eu já passei isso em diversas empresas que eu trabalhei, que é insistir naquilo que não dá certo. Eu trabalhei com muita gente boa e também muita gente boa, mas cabeça dura. E o que acontece? Quando a gente faz um planejamento de um projeto, a gente tem que colocar na nossa cabeça que, apesar de ter planejado passo a passo, pode haver um empecilho no meio do projeto ou então uma mudança de mercado. E a gente tem que conseguir seguir esse fluxo. Na programação, a gente tem um termo que a gente chama de sprint, que são partes do nosso desenvolvimento que são entregues para o cliente ou mesmo para o responsável do setor. E o que acontece? Nesses sprints é previsto que isso aconteça. Por quê? Porque a gente pode começar a planejar e achar que aquilo lá está perfeito. Porém, quando a gente entrega o primeiro pedaço ou o segundo, a gente começa a notar que não era exatamente aquilo que a gente queria, ou até mesmo a gente entrega e o mercado começa a se adaptar. Então a gente tem que fazer umas mudanças para seguir aquele fluxo. E isso é muito importante porque ter essa cabeça dura e não ter essa visão aberta para o mercado pode fazer com que a empresa venha a falir. O sétimo, pontos fortes e fracos. Infelizmente ou felizmente, todos nós temos. E é muito importante eu saber definir quais são meus pontos fortes e meus pontos fracos. Por quê? Bom, digamos que eu, João, seja um ótimo desenvolvedor, mas péssimo com pessoas. Como que eu vou fazer a parte de vendas da minha empresa? Não há nenhuma lógica nisso daqui. Eu tentar lidar com o cliente quando eu não consigo nem trocar 2 palavras com ele. Então é muito importante que a gente saiba enxergar esse tipo de coisa e dizer, não, eu realmente não sou bom com isso e eu preciso achar um parceiro ou então contratar uma pessoa para que faça isso por mim. Isso daqui não quer dizer que o fato de eu não ser bom, eu não possa, por exemplo, vendas é uma parte bem crítica da empresa. Então, isso daqui pode trazer aquela dúvida. Mas será que eu posso então ser dono de uma empresa? Ou então comprar uma empresa? Com certeza pode, você só precisa saber encontrar a pessoa certa para tocar isso por vocês. O oitavo é não investir em marketing. Eu sei que no início do projeto a gente sempre tenta gastar o mínimo possível, só que não tem como a gente ficar naquela de eu vou fazer e esperar que as coisas aconteçam, porque isso aqui não vai acontecer de jeito algum. As pessoas não vão simplesmente encontrar vocês vão ter que investir um tempo em marketing. E criar um plano de marketing é muito importante. Vocês precisam definir muito bem qual é o público de vocês, aonde vocês querem chegar, qual é a área que vocês vão começar atuando, e tudo isso é muito importante. E a minha dica é que vocês iniciem isso muito antes de fazer a publicação ou então de colocar o produto ao mercado, porque às vezes isso pode alterar um pouco o plano de negócio de vocês. O nono, que é um bônus que eu vou trazer para vocês que assistiram o vídeo até aqui, ele está ligado diretamente ao ponto 3, que é fazer tudo sozinho, e ao ponto 7, que é pontos fortes e fracos. Esse bônus ele está ligado à terceirização de partes da empresa. Como assim? Bom, digamos que vocês
tenham um supermercado ou então um restaurante. Vocês precisam definir quais são as partes estratégicas da empresa. Por exemplo, na minha empresa de desenvolvimento de software, tá? Eu tenho uma área de marketing e essa minha área de marketing eu costumava terceirizar. Porém, essa terceirização ela saiu muito cara até eu entender que eu precisaria contratar ou então achar um parceiro para fazer isso para mim. Por quê? Bom, pelo simples fato deles não estarem 100% do tempo comigo e pensando única e exclusivamente no bolso deles. Eles não entendiam diretamente o que era o negócio, eles não sabiam aquilo que eu queria, eles não sabiam o meu público. Por quê? Porque eles não estavam 100% do tempo conosco. É claro que aqui vão ter várias pessoas que vão dizer, João, não é bem assim que funciona, eu já achei parceiros. Isso pode ter funcionado para vocês. Porém, para mim, eu acho muito importante eu ter comigo a parte de vendas, a parte de marketing e toda a equipe de gestão. Se eu tiver uma parte de marketing terceirizada, eu preciso ter um sócio ou então um funcionário ao qual eu confie e muito para tocar essa equipe de marketing. Assim, eu acredito que funcione, mas deixar tudo para um terceiro, infelizmente, eu acho que não vai dar certo. E aqui eu vou trazer um exemplo que não se aplica única e exclusivamente a restaurantes, mas que vocês vão conseguir entender. Digamos que vocês foram a um restaurante e tem 3 tipos de garçom. O dono, o garçom desmotivado e o garçom motivado. Vocês conseguem notar claramente a diferença entre eles. E é claro que o garçom desmotivado pode ser por diversos motivos, pode ser por dinheiro ou até simplesmente porque ele tem um péssimo gestor. Pelo fato de que ele fez alguma coisa errada ou então até mesmo o cliente se exaltou e ele nem estava errado, mas ele não teve um gestor ao qual ele conseguiu conversar e explicar o que aconteceu e sanar o problema internamente. Externamente, para o cliente, ele pode entender que o garçom foi xingado pelo dono. Não tem problema, mas internamente essas soluções, esses conflitos, eles precisam ser sanados e de uma forma amigável. Não adianta o gestor achar que tem que xingar ou fazer alguma coisa. Não, ele precisa sentar, conversar e entender o que aconteceu. E mesmo que o garçom, ou seja, quem for a pessoa que esteja errada, ele precisa saber lidar com a situação. Todo mundo comete erros e é normal que isso aconteça e não importa, pode ser o próprio dono. O dono também faz coisas erradas, mas ele tem que saber lidar com essas situações, certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueçam de clicar no gostei, se inscrever no canal e até a próxima. Valeu!